Bem-vindo ao Fofoca Histórica, o programa onde a história é contada de um jeito que você nunca viu, através das fofocas mais quentes de todos os tempos. Esqueça as aulas chatas de história e prepare-se para mergulhar nas intrigas, escândalos e boatos que moldaram o mundo como conhecemos. Porque no final das contas, o que seria da história sem uma boa fofoca? Aqui não gosta de uma boa fofoca. Todo mundo adora, né? Desde as conversas discretas no café até os comentários nas redes sociais. A fofoca é algo que atravessa gerações e culturas. Mas já parou para pensar que, no fundo, estudar a história do mundo é como mergulhar numa grande e épica fofoca? E aí, ficou curioso? Então fique com a gente nesse novo episódio para entender qual a fofoca de hoje. A nossa fofoca de hoje será contada na época medieval. Olá, caro telespectador. Bem-vindo ao Fofoca Histórica de hoje. Antes de começarmos, me diga, o que vem à sua mente quando ouve a palavra medieval? Castelos, princesas, dragões, cavaleiros, ou quem sabe, a peste negra, torturas e muita sujeira. Talvez este seja o seu imaginário sobre esse período da história. Mas o período medieval é mais do que as grandes mídias apresentam. Então vamos juntos explorar uma parte dessa história? Normalmente, quando pensamos em história medieval, nossa mente vai nos mostrar imagens da nobreza, dos reis sábios, das belas princesas e dos heróicos cavaleiros. Entretanto, na nossa história falta um personagem essencial para que tudo fluísse bem: o plebeu. O plebeu, ou camponês, quando não é esquecido, é muitas vezes retratado de forma negativa. Um sofredor, um doente, uma vítima de peste, fraco, faminto, sujo e sem instrução, que só obedece a seu senhor. Mas será que era assim mesmo? Mas não era bem assim, muito pelo contrário. E com a ajuda da nossa fonte, as Crônicas de Froissart, feitas lá pelo século XIV por Jean Froissart, vamos desmistificar esse ponto de vista. Jean Froissart compilou muitos relatos de época, incluindo revoltas camponesas, e a partir disso vamos discorrer sobre as três principais crônicas. Revolta dos Jaqueires. Em um belo dia, os camponeses se revoltaram e começaram a matar, perseguir e tomar as mulheres dos nobres. Isso foi um excesso de loucura coletiva, um absurdo sem explicação, ou existem razões para todos esses acontecimentos? Antes de falar sobre a revolta, vamos ver um pouco mais sobre o local e o período em que ela ocorreu. Vocês sabem em que período histórico viviam os camponeses? Pré-história, antiguidade, idade média, modernidade ou contemporaneidade? Se você respondeu Idade Média, você está certo. Os camponeses foram um grupo significativo que existiu majoritariamente durante a Idade Média, na região ocidental da Europa e em outras regiões. Os camponeses eram um grupo que estava na base da pirâmide social durante a Idade Média. Essa pirâmide estava dividida com o clero no topo, os nobres no meio e os camponeses e servos abaixo. Ou seja, eles eram os responsáveis por manter todos os outros grupos. Sendo assim, eles eram os que ficavam com o trabalho mais pesado. No caso que trouxemos, iremos tratar de um grupo específico de camponeses e como eles lidaram com sua situação social. São eles os camponeses franceses, que iniciaram a revolta no ano de 1358. A revolta dos Jaqueires. Ela aconteceu no meio da Guerra dos 100 Anos. Que situação, hein? Para ficar pior, o rei francês foi capturado pelos ingleses na Batalha de Poitiers, e a nobreza não conseguiu salvar o rei. A partir disso, os camponeses tentaram tomar sua própria iniciativa, afirmando que a nobreza traiu o rei e que todos os nobres precisavam ser mortos. E assim fizeram, fazendo um derramamento de sangue sem igual pela França por meio ano, até serem derrotados em Meaux. Assim, os camponeses mostraram suas ideias e sua força política. Muito pouco tempo depois da liberação do rei de Navarra, sucedeu uma terrível e grande tribulação em muitas partes do reino da França, em Beauvais, em Brie, junto ao rio Marne, em Laon, Valois, a terra de Coucy e os arredores de Soissons. Algumas gentes das vilas camponesas se reuniram sem chefe em Beauvais. A princípio não era nem 100 homens, e disseram que todos os nobres do reino da França, cavaleiros e escudeiros, traíram o reino, e que seriam um grande bem destruir a todos. Cada um deles dizia: é verdade,
Maldito seja quem por ele não sejam destruídos todos os gentis homens. Além disso, podemos observar que essa revolta foi organizada e de caráter violento contra as elites da época. Assim, a revolta contou com um líder que dá nome ao grupo, Jacques Bouillon, revolucionário francês. Certamente jamais houve entre os cristãos e sarracenos os crimes que cometiam estes miseráveis, pois quem cometia maiores atos vis, atos que nenhuma criatura humana deveria jamais imaginar, esse era o mais estimado e valorado entre eles. Não me atrevo a escrever nem contar os horríveis e inconvenientes atos que realizavam com as damas, pois, entre outras vilanias, mataram um cavaleiro e o cravaram em um assador para assá-lo no fogo diante da sua dama e de seus filhos. Depois que 10 ou 12 forçaram e violaram a dama, quiseram fazê-la comer à força, e logo a fizeram morrer de má morte. Tinha um rei entre eles, que chamavam Jacques Bouillon, que era, como então se dizia, de Clermont-en-Beauvais, e o elegeram o pior dos piores. Por fim, a Jacquerie foi uma rebelião aberta que desafiou o status quo vigente. É importante observar como as classes oprimidas, diferentemente do que afirma a historiografia tradicional, tinham suas próprias ideias políticas, suas formas de organização e efetivaram a luta política com suas táticas próprias. Outra revolta muito importante foi a Revolta dos Camponeses Ingleses de 1381, também conhecida como Grande Levante, que se revoltaram devido à sua situação de vida, como o próprio Jean Froissart escreve. Citação, abre aspas. É costume na Inglaterra, bem como em vários outros países, que a nobreza tenha grandes privilégios sobre o povo comum, a quem mantém em servidão, isto é, eles são obrigados por lei e costume a arar as terras dos senhores, colher o grão e também são obrigados a fazer a colheita do feno e levá-los para casa. Todos esses serviços eles devem realizar para os seus senhores, e muito mais na Inglaterra do que em outros países. Fecha aspas. Para ver como a revolta foi imensa, eles destruíram o palácio inteiro, o palácio de Savoy. Mataram o bispo de Canterbury e outros membros do governo como o chanceler e o tesoureiro, com o caos espalhado por toda a Inglaterra. Depois de toda essa reflexão e conhecimento, vamos a algumas questões. Que pontos semelhantes você identifica entre a realidade dos camponeses e a sua? Qual é a lição que podemos tirar dessas revoltas? Sobre isso, respondam aqui nos comentários. E aí, gostou da fofoca histórica de hoje? Se gostou, curte e comente aqui embaixo quais foram suas maiores dúvidas e o que lhe chamou mais interesse nessa fofoca de hoje. Comente aqui embaixo também novos temas e sugestões para falarmos em novos vídeos. Até mais, galera. Até o próximo vídeo.